E aí, pessoal da Loteca, começando o ano aqui com a Loteca 1092. Antes de mais nada, um feliz ano novo para todo mundo aí. Espero muita sorte em 2024. Acabei aí 2023 batendo na trave, né? Na 1091, 12 pontinhos. Fiquei no jogo um lá, não lembro, e o outro também não lembro. Mas bora lá, ficou para trás, bola para frente. E vamos lá, uns jogos bem diferentes aqui esse ano. Começando aqui, vamos lá. Primeiro jogo, jogo 1, Arsenal e Liverpool. Desculpem aí o meu inglês, tá? Sou péssimo. Eu prefiro, como eu falo para todo mundo, eu prefiro cachorro quente que hot dog. Então vamos lá. Primeiro jogo, Arsenal e Liverpool. Jogo da Copa da Inglaterra, já começa na terceira fase, não sei como é que chegaram lá também, ou não gosto de futebol da Europa ou qualquer outro lugar, gosto de jogos aqui do Brasil. Então eu peguei por base aí a Premier League, o Arsenal é o quarto colocado, 12 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, jogando em casa foram 7 vitórias, 2 empates e uma derrota. Pega o Liverpool, primeiro colocado, 13 vitórias, 6 empates, uma derrota. Fora de casa foram 5 vitórias, 4 empates, uma derrota. Bem equilibrados os dois times, né? Em casa e fora de casa. E o último jogo entre eles foi Liverpool 1 e Arsenal 1. Então aqui é o seguinte, amigo, é jogo para triplo, tá ali o pontinho vermelho, pode dar Liverpool, mas eu vou aqui ficar com o time da casa. Isto é o que é o meu primeiro duplo. Estou indo de coluna 1 e coluna do meio. Jogo 2, Confiança e Retrô. Confiança é que é a primeira fase da pré-Copa do Nordeste, tá? Então a gente não sabe como é que tá vindo os times esse ano, mas eu tô tomando por base aí como eles foram ano passado, esses times pequenos não são de mudar muito. Então aqui o jogo 2, Confiança. Foi o nono colocado na Série C no ano passado, teve 8 vitórias, 4 empates, 7 derrotas. Jogando em casa foram 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. E na Copa do Nordeste do ano passado foi até a segunda fase. O Retrô, na Copa do Nordeste, foi eliminado logo no primeiro jogo. Desculpa. E pela Série D, teve 9 vitórias, 8 empates, 2 derrotas. Como visitante, foram 5 vitórias, 3 empates e uma derrota. E foi até as oitavas da Série D. Pegando aqui pela Copa do Nordeste, né? O Confiança é um pouquinho melhor. Eu vou de Confiança seco aqui também, tá? Acho que é favorito também. Jogo 3, Ferroviário e Asa. O Ferroviário foi o campeão da Série D, tá subindo para a Série C. 15 vitórias, 9 empates. Em casa foram 11 vitórias e um empate. E na Copa do Nordeste do ano passado foi até as quartas de final. Fez 3 vitórias, 6 empates e só perdeu 2 jogos. Pega o Asa. Na Série D, foi até a segunda rodada com 7 vitórias, um empate e 8 derrotas. Fora de casa foram 3 vitórias e 5 derrotas. Pegando como referência a Copa do Nordeste do ano passado, foi eliminado no primeiro jogo pelo próprio Ferroviário, 1-1, e aí depois perdeu nos pênaltis. Ou seja, isso aqui é uma retrospectiva do ano passado, né? Um repeteco. Sendo assim, meu amigo, eu vou ficar aqui com o Ferroviário e empate de novo aqui, vou garantir um pontinho aqui, vai ser mais o meu segundo duplo. Jogo 4, ABC e Souza. O ABC foi rebaixado para a Série C, tá? Tava na Série B, foi rebaixado para a Série C. Com 5 na Série C, teve 5 vitórias, 13 empates, 20 derrotas. Em casa foram 3 vitórias, 7 empates, 9 derrotas. Na Copa do Nordeste do ano passado foi muito bem, foi até a semifinal. No total foram 5 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. E em casa foram 5 jogos, 5 vitórias. Nas quartas de final foi eliminado pelo Náutico. Ah, não, nas quartas de final, desculpa. Eliminou o Náutico, né? Ele foi até a semifinal e eu acho que saiu para o Sport. E nas quartas de final chegou a eliminar o Náutico. Ou seja, o ano passado foi muito bem o ABC na Copa do Nordeste. E pega o Souza, que na Série D foi até as quartas, com 11 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. Fora de casa foram 3 vitórias, 2 empates, 5 derrotas.
E na Copa do Nordeste foi eliminado logo no primeiro jogo pelo Confiança, que está lá em cima no jogo 2. Ou seja, aqui também outro jogo favorito para o ABC, né, teoricamente, tá? Eu vou seco no ABC também. Jogo 5, CSA e Iguatu. CSA foi o 12º na Série C o ano passado, com 5 vitórias, 9 empates, 5 derrotas. Jogando em casa foram 4 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. O CSA na Copa do Nordeste do ano passado foi até a fase de grupos. Teve total de 3 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. Jogando em casa foram 2 vitórias, 3 empates e só uma derrota. Pega o Iguatu, que jogou a Série D, ficou na primeira fase, tá? Ficou por ali mesmo. Foi o 7º colocado no grupo C, não passou disso. Teve 5 vitórias, 1 empate, 8 derrotas. Jogando fora de casa foram 1 empate, 6 derrotas. E nem participou da Copa do Nordeste, nem da pré-Copa do Nordeste ano passado. Ou seja, tem tudo para dar CSA aqui também. Eu estou indo seco no CSA. Jogo 6, Empoli e Milan. O Empoli é o 19º colocado. Aqui é campeonato italiano. O Empoli é o 19º colocado, tem 3 vitórias, 4 empates, 11 derrotas. Jogando em casa tem 1 vitória, 2 empates, 6 derrotas. Pega o Milan, 3º colocado, 11 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Fora de casa foram 4 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Aqui, meu amigo, jogo 6, Milan favorito, tá? Mas tem um pontinho vermelho ali que pode ser ali um palpitinho para quem quiser arriscar uma surpresa aí, ou uma zebra no empate, tá? Eu vou de Milan seco porque eu não tenho cartucho nem dinheiro para gastar nesse jogo. Jogo 7, Lens e Mônaco. Lens ou Lens, não sei, Mônaco. Aqui não sei, é francês. O Lens na primeira rodada, essa aqui é a primeira rodada da Copa da França, tá? Primeira rodada, então eu vou pegar com base aqui, que é a mesma coisa, o campeonato francês. No campeonato francês é o 7º colocado com 7 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. Em casa são 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Pega o Mônaco, 3º colocado, 10 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Fora de casa são 4 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. No primeiro turno foi Mônaco 3-0. É o jogo mais equilibrado dessa loteca 1092 aqui, na minha opinião. Se pudesse aqui eu iria de triplo, tá? Tá ali o pontinho vermelho na coluna 1, que eu gostaria muito se tivesse dinheiro para jogar um triplo aqui. Mas eu vou de empate e Mônaco. Acho até que a coluna 1 é um pouquinho mais favorito, tá, pessoal? Mas eu vou de empate e coluna 2. Esse aqui é o meu terceiro duplo. Jogo 8, Torino e Napoli. O Torino é o 10º colocado com 6 vitórias, 6 empates, 6 derrotas. Jogando em casa são 4 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Pega o Napoli, 8º colocado, 8 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Jogando fora de casa são 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. O Torino está entre... olha só. O Torino está entre os que tem o 2º pior ataque do campeonato italiano. Pega o Napoli, está entre os 10 primeiros ali, entre o primeiro e o 10º, é o que tem a pior defesa. Ou seja, joguinho bem equilibrado também, tá? É outro aqui bem equilibrado. Tá ali o pontinho vermelho na coluna 1, que eu gostaria de jogar se tivesse dinheiro. Mas eu vou de empate e coluna 2. Esse aqui é o meu quarto duplo, tá? Jogo 8, empate e coluna 2. Jogo 9, Udinese e Lazio. A Udinese é a 15ª colocada com 2 vitórias, 11 empates, 5 derrotas. Em casa é 1 vitória,
6 empates, 2 derrotas. Essa uma vitória aqui foi na última rodada agora, semana passada. Pega a Lazio, nona colocada, 8 vitórias, 3 empates, 7 derrotas. Jogando fora são 3 vitórias, 1 empate, 5 derrotas. Detalhe, a Lazio é favorita, tá? Mas a Udinese aqui, o último jogo, fez 3-0, esqueci o nome, mas tudo bem, tá? Jogou muito bem, eu vi os melhores momentos desse jogo aqui, eu fui dar uma olhadinha. Eu acho que a Udinese pode ganhar esse jogo aqui também. Seria uma meia surpresa, tá? Eu vou de coluna 1 e empate no jogo 9, sendo que, para mim aqui, o favorito tá ali, o pontinho vermelho. Se eu tivesse dinheiro para fazer um triplo ali, eu jogaria também na coluna 2, mas eu não tenho. Então eu vou no jogo 9, um duplo, coluna 1 e coluna do meio, mesmo sabendo que a coluna 2 é favorita. Jogo 10, olha o meu inglês aí péssimo, que todo mundo critica. West Ham e Bristol. Outro jogo aqui da Copa da Inglaterra, tá? Terceira fase. Mas eu vou pegar a base aqui, a Premier League. O West Ham é o 6º colocado, tem 10 vitórias, 10 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Em casa são 5 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Pega o Bristol, que joga na 2ª divisão, tá? Lá na 2ª divisão da Copa da Premier League, é o 11º colocado, tem 10 vitórias, 6 empates e 10 derrotas. Pessoal, não tem como jogar outro palpite aqui, tá? Que o empate seria uma baita de uma zebra, tá? Eu vou de coluna 1 como todo mundo. Jogo 11, Salernitana e Juventus. A Salernitana é última colocada ou 20ª, 2 vitórias, 6 empates, 10 derrotas. Em casa são 4 empates e 4 derrotas, não ganhou nada. Tem o 2º pior ataque e é a pior defesa do campeonato italiano. Pega a Juventus, 2º colocado, 13 vitórias, 4 empates, 1 derrota. Jogando fora de casa são 6 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Tem a 2ª melhor defesa. Juventus totalmente favorita, hiper favorita. Mas o empatezinho aqui é zebra. E eu acho que tira muita gente da loteca aqui. Eu estou buscando uma zebra, jogando aqui um duplo no jogo 11. Jogo 11, então estou indo de empate e coluna 2. Juventus totalmente favorita, mas o empate aqui é uma zebra. Eu vou buscar essa zebra aqui, eu vou jogar um duplo aqui nesse jogo 11. Jogo 12, Juazeirense e Motoclube. Outro joguinho aqui da pré-Copa do Nordeste. A Juazeirense, na Série D, foi o último do grupo D. Só não caiu para a Série E porque não tem, né? Teve 3 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. Jogando em casa foram 2 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Não participou da pré-Copa do Nordeste em 2023. Pega o Motoclube. Não participou do Brasileirão no ano passado, nem da Série A, nem da B, nem da C, nem da D. E na Copa do Nordeste foi eliminado no primeiro jogo por 5-0 para o América de Natal. Ou seja, não tem comparação nenhuma esses dois times aqui, são um time totalmente caseiro. Joga ali o torneiozinho estadual deles. E rapaz, não sei em quem jogar. Eu vou de coluna 1 porque eu descobri aqui que tinha acabado meus trunfos todos, tá? Eu acho que pode até caber um empatezinho aqui no jogo 12, mas eu vou de coluna 1 pelo favoritismo do time da casa. Um pelo menos está na Série D aqui, o outro não joga nada. Eu vou de coluna 1 no jogo 12. Jogo 13, Roma e Atalanta. A Roma é a 7ª colocada, 8 vitórias,
4 empates, 6 derrotas. Em casa são 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Pega o Atalanta, sexto colocado, 9 vitórias, 2 empates, 7 derrotas. Fora de casa foram 3 vitórias, 1 empate, 5 derrotas. É a chance da Roma passar o Atalanta. Em casa, a Roma tem 6 vitórias, o Atalanta fora de casa tem 5 derrotas. Quer dizer, o Roma é um pouquinho mais favorito em casa. E eu vou de Roma seco, não descartando ali, se eu pudesse jogar um duplo, um empatezinho ali no pontinho vermelho no jogo 12, no jogo 13, mas eu vou de seco na Roma. Até me arrependendo ali, né? De repente o jogo 11 eu podia puxar ali o duplinho ali pro jogo 13, mas eu não vou fazer isso não, vou deixar assim. Já tinha pensado nisso antes, então vai ficar assim. Jogo 14, Altos do Piauí e Santa Cruz. Altos foi o 19º colocado e foi rebaixado para a Série D. Jogou a Série C em 2023. Agora vai jogar a Série D em 2024. Na Série C em 2023, Altos teve 2 vitórias só, 7 empates, 10 derrotas. Em casa foram 1 vitória, 5 empates, 3 derrotas. Na Copa do Nordeste do ano passado, foi eliminado logo no primeiro jogo, perdeu por Jacuipense, um time da Série D, perdeu por 4-1, ou seja, Altos não foi nada lá em cima, foi lá por baixo ano passado, e pega o Santa Cruz. Santa Cruz na Série D em 2023 foi o 6º colocado do grupo C, 5 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. Fora de casa, 1 vitória, 2 empates e 4 derrotas. Na Copa do Nordeste do ano passado, passou pelo Caucaia, passou pelo Botafogo da Paraíba. Na fase de grupos, ficou em 5º no grupo B. Teve 2 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Como visitante não ganhou, foram 2 empates e 2 derrotas. Ou seja, um joguinho triste para apostar. Talvez aqui o Altos um pouquinho mais favorito. Mas como ele foi rebaixado para a Série D, imagino que deve ter dispensado um monte de gente. E eu vou aqui de coluna do meio e coluna 2. Tem um pontinho vermelho ali, que se eu tivesse grana poderia jogar um triplo, mas eu não vou. No jogo 14 eu vou ficar com empate e coluna 2. Pessoal, tá aí o meu joguinho, tá bom? Loteca, bom começo de ano para todo mundo. Desculpa cá o negócio aqui. E bora lá, boa sorte e um feliz 2024 para todo mundo aí, que alguém ganhe algum dinheiro aqui nessa loteca aqui esse ano. Abraço!